prazer em recebê-lo no nosso Contato Celebração, contato da Igreja Batista Celebração. Não podemos estar juntos presencialmente, como a Palavra de Deus nos ensina e precisamos fazer, mas podemos manter viva a chama através deste contato. Vamos continuar assim nesta noite e através desse tempo todo, de contato em contato. Vamos à Palavra de Deus? Ao fundamento, a base principal do nosso contato, a palavra do Senhor. Hoje vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 16, começando com o verso 19. Lucas 16, começando com o verso 19, vamos até o verso 31. Não tem mais jeito. Destino fatal. Jesus falou sobre isso. Será que existe isso mesmo? Será que na sua vida haverá de acontecer um momento quando não tem mais jeito? Há um destino fatal? Ouça a palavra do Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 16, do verso 19 a 31. O Senhor Jesus Cristo falando, contando mais uma das suas parábolas. Parábolas, esse instrumento de linguagem que ele usou tão ricamente, de forma tão hábil, e transmite a nós de forma muito simples verdades profundas, verdades basilares para a minha vida e a sua. Vamos ouvir a palavra do Senhor aqui, Lucas 16, começando com o verso 19. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante de seu portão, fora, deixado, um mendigo estava chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. O rico olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste lugar, neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu muitas coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: Então te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse o rico, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam
Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus conta uma parábola aqui contra o pensamento atual no mundo e que já influencia grande parte da chamada cristandade. Não seria Deus aquele que, no final das contas, tem uma bondade que releva de forma indiferente todas as coisas, e todos nós somos iguais perante Ele para sempre? Seria isto verdade? Não importa o caminho, não importa a atitude, no final das contas, nas mãos desse Deus bondoso, inconsequente do ponto de vista moral, todos nós estamos bem, estaremos bem. Esse é o pensamento atual, e Jesus bate de frente aqui nessa parábola. Preste atenção para você não ser envolvido por essas tendências que vão tomando conta até o meio evangélico. E você então vai perder a verdade fundamental do evangelho, que sim faz diferença na vida de todo aquele que ouve, e inclusive na sua vida se você a ouve. Ouça o Jesus Cristo dos evangelhos, das escrituras. Cuidado com aquele Jesus Cristo domesticado para servir as tendências culturais e intelectuais dos nossos dias. E você vai chegar a um Jesus que nada é e que não pode realmente abençoar a sua vida. Ouça aqui a voz do Senhor. E Jesus Cristo fala, e fala muito aqui nessa parábola, fala sobre o quê? Bem, podemos já de imediato, olhando o que Jesus diz nesta parábola, afirmar que a vida presente neste mundo tem consequências eternas. Isto mesmo, nós estamos atravessando aqui os nossos anos que Deus nos dá, fazemos, acontecemos, mas nunca nos esqueçamos que eles não são um fim em si mesmo. Eles são parte de uma história continuada e eles têm consequências eternas. Aí estão esses dois homens vivendo realidades diferentes no mundo, como eu e você, e como todas as pessoas. Mas o que eles viveram, o que foram na realidade presente deles, teve consequências eternas, este homem rico e este mendigo chamado Lázaro. Eles foram, viveram, não terminou, acabou nos seus anos de vida aqui. Tem consequências eternas. As pessoas estão brincando com isso, as pessoas brincam com isso, porque inclusive ficam anestesiadas, buscam ser anestesiadas pelos escapes do mundo atual, e não se dão conta nisto, de que a vida presente tem consequências eternas. Na sua vida, na vida do seu parente, do seu familiar, a vida deles tem consequências eternas. O que eles vivem agora, o que eles são agora, a atitude deles agora. Assim é também com o seu professor lá na sua escola. A vida dele, a atitude dele, na vida presente tem consequências eternas para ele. O seu patrão, a vida que ele vive, a atitude dele, os anos dele aqui tem consequências eternas na vida dele. O mesmo também para o seu empregado. A forma do seu empregado viver e ser, a atitude dele, nesta vida presente tem consequências eternas. Nunca nos esqueçamos disto. Isto é fundamental. É sabedoria para os anos atuais.
Foi assim com Lázaro, foi assim com o homem rico, é assim comigo, é assim com você, foi com eles, é e será então comigo e com você. Mas também os destinos eternos são imutáveis, diz aqui Jesus nesta parábola. Isto é muito claro através de todas as Escrituras, de tantas vezes. E aqui nessa parábola Jesus deixa isso muito claro. Há este destino eterno colocado numa forma de parábola, parabólica. Certamente são realidades que são nos dadas a conhecer de uma forma analógica, comparativa. Nós não poderíamos compreender totalmente essas realidades eternas, mas aqui, mais uma vez, Jesus, então, como a Bíblia sempre faz, nos dá vislumbres dentro do nosso linguajar, e na colocação simples da parábola, nós temos, então, a verdade eterna muito bem colocada para nós, de forma muito clara, que lá os destinos são imutáveis. Este homem rico acaba no tormento, no fogo, diz a parábola. A figura de tormento, fogo no sentido de figurativo, de tormento, não fogo literal. E o mendigo, Lázaro, está junto de Abraão. Quem é Abraão? Abraão é o patriarca maior da nação de Israel. Então Deus chama Abraão, narrado lá no livro de Gênesis das Escrituras, para formar a nação de Israel, como parte do projeto de Deus para então resgatar a humanidade que rompeu com ele no jardim do Éden. E de Abraão vem Israel, de Israel vem Jesus Cristo. Mas Abraão já recebe a promessa que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Então, aí está Abraão, e ele se manifesta. Jesus está contando essa parábola num contexto judaico, então, ele viveu, e está cercado de religiosos quando ele conta essa parábola, especialmente dos fariseus, religiosos rigorosos, e Abraão para eles, então, era tudo, e ser descendente de Abraão para eles era o privilégio dos privilégios. Então Jesus coloca aí essa figura de Abraão, mas na parábola aqui Abraão, na verdade, se torna a boca de Deus, fala de Deus. E aí está Lázaro junto então a Deus, junto a Abraão, aquele que Deus chamou para apresentar o resgate, a salvação, a volta a ele, à humanidade. Dois destinos imutáveis. Há um apelo do rico, e Jesus diz, há um abismo tremendo entre nós e vocês e nós aqui. Nesse estado eterno há um abismo. E a palavra abismo que Jesus usa é uma palavra muito forte no sentido de ser um abismo tremendo, um abismo cósmico. Não tem como pular de um lado para o outro. Está selado. O destino está selado. O destino é fatal. Não tem mais jeito. Onde você está, você está. E aí está, então, o homem rico no seu destino de tormento. Alguns preferem que não se fale nisso no mundo atual e até já dentro da cristandade, inclusive do mundo evangélico, aqueles que não querem falar deste destino eterno, terrível do tormento, mas Jesus fala, a Bíblia fala, e é preciso não brincar com isso. Alguém já disse o seguinte: inferno é a verdade descoberta e aceita tarde demais. Ouviu? O inferno é a verdade aceita e descoberta tarde demais. Não brinquemos com isso. Jesus Cristo aqui nessa parábola nos lembra mais uma vez dessa verdade das Escrituras. Destinos
selados, imutáveis, não tem mais jeito, destino fatal. Isto é verdade, esta realidade está diante de mim, de você, de todos aqueles que nos cercam. Estão vivendo aí, vão manejando e não prestam atenção nisto. Então a vida presente tem consequências eternas. E o estado, a condição na eternidade é imutável. E há dois, e somente dois destinos segundo Jesus Cristo. Não há um terceiro no meio. Talvez a gente fica no meio a meio, e daquele terceiro que fica no meio do caminho dos dois, eu posso talvez pular para um outro lado, para o outro lado. Eu posso deixar para ter uma decisão, final. Eu posso postergar a decisão com relação a esse destino para o futuro, para a eternidade, para depois da morte. Eu vou estar no lugar do meio, e dali dá para eu fazer a escolha que eu não fiz agora, o acerto que eu não fiz agora. Não há. Não somente a vida presente tem consequências eternas, não somente os destinos eternos são imutáveis, como também há dois e somente dois. Se há alguma complexidade e confusão, nós é que criamos isso até para a nossa conveniência. É interessante dizer que as coisas não estão assim definidas e pode ser definida depois. Olha, é meio complicado esse negócio, não dá para saber, né? Dá sim, é muito claro. Há dois destinos e apenas dois. Jesus nunca apresentou um terceiro do meio. Como é que se define esses destinos? Jesus diz que o caminho passa pela graça de Deus. Note bem, ao rico. Quem é o rico? Bem, Jesus disse que ele vive na opulência, no luxo, nas melhores condições. Ele é um homem, então, de recursos, vida confortável, de status social. Mas este homem também é religioso. Quando ele está lá no seu tormento, ele se refere e clama que Pai Abraão. Ele se via como então filho de Abraão, o patriarca da nação de Israel, o patriarca com quem Deus fez a aliança de formar um povo e através do qual todas as nações seriam abençoadas, as famílias, o que vai acontecer em Jesus Cristo. Eu sou descendente de Abraão, meu pai Abraão. Este homem era religioso. Ele ia à sinagoga. Por que Jesus contou essa parábola? Se você ler versos anteriores a esse capítulo, ele está em mais um embate com os fariseus. Dentro do judaísmo, haviam grupos com as suas ênfases, denominações, podíamos dizer, e os fariseus eram estes que tinham realmente este orgulho de serem descendentes de Abraão, e procuravam se apresentar como aqueles que cumpriam a lei do Velho Testamento de forma rigorosa, e procuravam fazer isso até em demonstração pública, para se mostrarem como aqueles que eram perfeitos de forma religiosa e moral. Jesus está no embate com os fariseus, e já tratou da questão do dinheiro neste capítulo, antes dessa parábola, capítulo 16 de Lucas. Qual era a visão dos fariseus? Além de se verem como descendentes de Abraão, e por isso, pela descendência de sangue, eles eram então de Deus para sempre, isso garantia para eles isto. Eles não eram como outros da humanidade, que não eram descendentes de Abraão do ponto de vista sanguíneo, e eles seguiam então a lei ali, a risca e tudo mais. Além disso, eles tinham uma seguinte visão, um entendimento teológico, que riqueza era sinal de aprovação diante de Deus. Estar ali na condição da riqueza, isso indicava que você era de Deus. E quando olhava para um mendigo como este Lázaro, esse não, esse está condenado diante de Deus. Por isso que ele está assim. Nós estamos aqui bem financeiramente, por quê? Porque nós somos aprovados por Deus, nós somos ótimos. E aí Jesus entra com essa parábola. Imagina o choque
cultural, religioso que Jesus causa ali, nos ouvintes, especialmente nos fariseus. Quem é o rico nessa parábola? Os fariseus estão ouvindo Jesus contar e eles começam a perceber o quê? Na parábola de Jesus, o rico é quem? É ele, o fariseu. Jesus choca e confronta e derruba esse entendimento que eles tinham equivocado desta linhagem sanguínea que garante a minha salvação, esta religiosidade moralista minha que garante a salvação, e Jesus derruba a tese de que se você está materialmente próspero, isto quer dizer que você é aprovado por Deus, e que se você está pobre, você está condenado diante de Deus. A parábola de Jesus acaba com esse entendimento. Então, a vida presente tem consequências eternas. O destino eterno é imutável, e há só dois destinos. Um, detestável, horripilante, tormento eterno. O outro não. A presença de Deus, o pai Abraão. Como chegamos lá? Certamente este homem rico não chegou lá pela sua riqueza e o seu poder. Não que a riqueza em si seja condenatória se ela for legítima, correta. Ele não chegou também à presença de Deus, não pôde chegar pela sua religiosidade, também não pôde chegar pela sua linhagem familiar, sanguínea, a religião da família, etc. Isso não garantiu. O Lázaro, o mendigo foi. Foi porque era pobre? Também não. Pobreza não leva ninguém à presença de Deus. Mas o fato dele ser pobre não quer dizer que ele estava condenado diante de Deus. É interessante que esta parábola provoca uma certa discussão se ela realmente é uma parábola ou era fato real. Por quê? Porque Jesus entra com um nome aqui, Lázaro. Algo que não é feito nas parábolas. São sempre histórias hipotéticas. Mas aí entra algo concreto, um nome, uma pessoa com nome. Não seria realmente um fato real? Realmente não. É uma parábola. E ela tem os ensinos claros. E esse nome tem uma razão de ser enquanto parábola. Faz parte da parábola esse nome. Ele tem um ensino também em si. Lázaro é o nome Eleazar, hebraico, que significa o quê? Aquele a quem Deus tem ajudado. Aquele a quem Deus tem ajudado. Esse nome Lázaro, então, Jesus enfia na parábola para denotar o quê? Este homem é alguém que está debaixo da graça e misericórdia de Deus. O que leva Lázaro, o mendigo, à presença de Deus não é a pobreza, mas o fato de que ele estava abrigado não na sua riqueza, nos poderes humanos, ele também não estava abrigado na sua religiosidade, nem seria bem-vindo nos círculos dos fariseus, porque era visto como um condenado. O que leva Lázaro à presença de Deus é que a misericórdia, a graça de Deus chega à vida dele. Ele é alguém que tem se voltado à graça de Deus, porque também não há mais nada para ele, a não ser a graça de Deus. E a pobreza se torna até uma bênção, quando ela nos leva a abandonar todas as perspectivas erradas daquilo que pode nos cercar e dar ilusão a nós de que nós podemos. E aí chegamos àquele lugar, àquele ponto na vida, quando nós estamos então totalmente desprovidos. E aí nós clamamos pela graça e a misericórdia de Deus. É isso que faz toda a diferença. É essa graça de Deus. Esses destinos finais eternos que são imutáveis, têm como diferencial
não se temos ou não temos aqui nesta vida, mas a questão é se nós estamos abrigados na graça de Deus. Essa graça que nós conhecemos de uma forma tremenda em Jesus Cristo. É o pico dessa graça revelada a nós. Ele vem para andar conosco, ser um de nós, para que se identificar conosco. E então, em nosso lugar, ir à cruz. Ali a graça, a misericórdia de Deus é realizada plenamente. Prometida antes já em Abraão, agora em Jesus Cristo. Não é uma questão de descendência, mas a fé de Abraão, esperando na graça de Deus que se voltou para ele e o chamou. E agora se concretiza em Jesus Cristo. A graça de Deus, Deus se dá em Cristo por nós. A nossa culpa toda cai sobre ele, na cruz. E ali então nós recebemos o perdão imerecido que Jesus conquista para nós. Se nós chegamos ao Jesus Cristo crucificado diante de Deus, em arrependimento e contrição, e entendendo que esta vida aqui tem consequências eternas, e que os destinos eternos são dois, somente dois, e são imutáveis, e nós sentimos e percebemos como que seja qual for a nossa condição, tendo muito, tendo pouco, nós somos carentes do perdão, da graça de Deus. Nossa religiosidade nunca será perfeita diante da justiça de Deus. Nós sabemos que somos falhos, todo fariseu era. Precisamos do perdão, e ali na cruz, contrito, clamamos pelo perdão, que vem da graça, o perdão dado, que não merecemos. É preciso muita humildade, é preciso descer das nossas prepotências, e quanto mais nós temos prepotências mundanas, riquezas, posições, religiosidade, mais dificuldade temos de encontrarmos com Deus e a sua graça em Cristo na cruz. Porque ali é preciso quebrantamento e humildade, e ali é que se define o destino eterno, como foi para Eleazar, aquele a quem Deus tem ajudado, carente. Na cruz nós entendemos nossa carência, a nossa pobreza espiritual, clamamos por perdão, misericórdia, e Deus nos recebe em Cristo, e somos dele hoje para sempre. Definimos o nosso destino eterno de uma forma maravilhosa, garantido por Deus, aquele que nos ajuda em misericórdia e graça. E aí, a nossa vida aqui neste mundo, talvez tendo muito, talvez não tendo, a verdade é que a resolução da eternidade altera a nossa peregrinação neste mundo, nossos embates e lutas, nossos tempos bons e agradáveis, enche nosso coração, nosso espírito, nunca estamos vazios, nós caminhamos numa linha eterna na presença de Deus sempre. Esse é o caminho. Agora, também é importante notar que o rico é mencionado sem nome, o mendigo é mencionado com nome. Além do nome nos indicar essa questão da graça de Deus, por causa do seu significado, o nome também aqui é fator de dignidade. O fato de mencionar o nome, coisa que não acontece em parábolas, nas parábolas de Jesus. Aqui o mendigo recebe um nome. Nós realmente encontramos, finalmente, o valor, o verdadeiro valor, não enquanto nós possuímos, mas quando Deus olha para nós e nos conhece e conhece no nome. Nós nos tornamos em Jesus Cristo, então, realmente conhecidos por Deus. Por isso o nome que nos dignifica, sou do Senhor, na sua graça e misericórdia. Sei quem eu sou, na minha identidade está em Deus revelado em Cristo Jesus. Aqui está esse mendigo nessa história com a dignidade total e acima de todos. Aí está a parábola de Jesus. Não tem mais jeito, na eternidade não. Destino é fatal. E a vida presente tem consequências eternas.
Destino imutável. Só dois, não mais que dois. E o caminho é entender que nós carecemos da ajuda da graça de Deus em Cristo. Temos um encontro com Ele em Cristo, no arrependimento, entrega de vida. E a graça dele nos garante o destino junto a Abraão e não no tormento. Mas como nós chegamos a isto? Como nós chegamos a esta graça? Como podemos conhecê-la? É interessante ver o apelo do rico em tormento. Aliás, este homem está no inferno. O inferno não melhora as pessoas. O inferno, ele é punitivo, a justiça de Deus realizada, e ali não se melhora. Este homem ali não demonstra nenhum arrependimento. Ele pede uma misericórdia de alívio, um pouquinho de água para mim. Mas em um momento ele diz, olha, realmente eu fui uma pessoa errada, que pessoa que eu fui, inconsequente, devia ter me arrependido, estou arrependido agora. Nada disso. Continua ali, firme, do seu jeitão. E mais, ainda se acha no direito de dar ordens para Lázaro, via Abraão. Manda Lázaro lá na minha casa, ressuscita ele, manda lá, falar para a minha família. Ainda nessa prepotência, lá está este homem. Mas ele faz o apelo. Lázaro deveria voltar. E aí ele vai à minha casa. Veja só, novamente o homem não melhorou. Só pensando na sua casa e seus irmãos. Ele não pensa em mais ninguém. Ainda num egocentrismo ali. Manda Lázaro. Ele ressuscitando, chega lá, o pessoal vai ver que Lázaro ressuscitou, e Lázaro vai falar do destino eterno, e como a vida ali presente no mundo tem consequências eternas, e que há só dois destinos, e que é preciso se voltar para a graça e misericórdia de Deus, e aí eles vão crer. Esse apelo deste rico, tenho certeza que é algo comum à maior parte das pessoas, até muitos crentes. Se um sobrenatural acontecer, e nós temos aí hoje até movimento dentro da cristandade, inclusive no meio evangélico, todo voltado para uma busca e um manipular de sobrenatural, que é isto que dá fé e faz as pessoas converterem. Tremendo engano. Em geral, o sobrenatural, a parte da palavra de Deus, traz uma sensação que dura um tempinho e acaba e precisa outro sensacional, outro sobrenatural. Então, precisa aparecer anjo no culto, precisa acontecer aquela cura, enfim. Envia Lázaro, ressuscita ele, avisa meus irmãos Lázaro, lá, eles vão crer, que aí sim uma prova cabal. Qual é a resposta de Deus na boca de Abraão? Ainda que ressuscite o morto, não crerão. O que então pode ser feito? Como que essa minha família lá vai crer? Como que ela não vai parar aqui? Que eles ouçam Moisés e os profetas. Moisés e os profetas. O que é isso? Essa expressão dos judeus, nos tempos de Jesus, para se referir ao Velho Testamento, às escrituras que haviam sido dadas, existiam até Jesus Cristo. Agora começa o Novo Testamento com ele. Então que eles ouçam o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus que está lá sendo pregada, anunciada, que está lá para ser conhecida. E ela vai adverti-los, e ela vai convidá-los ao arrependimento, à busca da graça de Deus. Ela vai levá-los a abandonar esses equívocos de achar que porque é rico tudo pode, inclusive eternamente, ou por ter alguma coisa, posição social, posição econômica, isso significa que você é aprovado por Deus. Essa ideia de que é a religião da minha linhagem, minha família, então eu vou no embalo aí, compro um pouquinho disso, então a religião da família, estou garantido, estou seguro.
Ou então sou religioso, cumpro aí as coisas morais, estou garantido, sou perfeito diante de Deus, mereço a eternidade com Ele. A Bíblia vai tirar a pessoa dessas ilusões quando a pessoa volta-se para a palavra de Deus e vai entender a necessidade da graça de Deus. Vai levar ao arrependimento, à contrição, ao encontro com Deus, na dependência dEle, a uma nova vida. Ouçam Moisés e os profetas. A palavra de Deus é suficiente para salvar, transformar, para definir a vida da eternidade, que define e altera a vida no presente. Não é preciso mais nada. A palavra de Deus é suficiente. É o que Jesus Cristo está dizendo. O destino é fatal. Mas aí está a palavra de Deus, ainda em tempo, dizendo a mim e você, que podemos resolver essa questão do destino fatal diante de dois e acabando naquele maravilhoso da presença de Deus, que nunca mais será mudado e nunca mais vamos querer mudar aquilo. E começar já a viver na presença dele. Eu e você possamos ser achados como aqueles que ouviram a palavra e responderam à graça de Deus, humildemente, quebrantados em arrependimento, e agora vivem na presença de Deus, agora e para sempre. Ouça a palavra do Senhor. Sejamos sábios. Precisamos ouvir o que o Senhor Jesus Cristo diz. E diz para que eu e você tenhamos a maravilhosa oportunidade de acertarmos com Deus nosso destino eterno e encontrarmos então no presente o preenchimento deste andar com Deus da esperança eterna cada dia, seja qual for a condição da vida. Que o Senhor permita que cada um de nós sejamos achados no nome Lázaro, aqueles a quem Deus tem ajudado. Vamos à presença desse Deus maravilhoso em oração, vamos buscá-lo, vamos clamar por nós e pela igreja. Vamos juntos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que se renovou em nossas vidas. Nesta manhã, obrigado, Senhor, pelo alerta, obrigado pelo ensino claro sobre o caminho diante de Ti, o caminho eterno. Obrigado pela clareza que não deixa complexidades e confusões e não sabemos exatamente o que é, como é. E obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra nos fala de que Tu és um Deus que vem nos ajudar na nossa incapacidade, impossibilidade. É um Deus de graça e misericórdia. E Te louvamos pela forma tremenda que o Senhor se moveu neste amor em Cristo, realizando a Tua graça por nós, nele particularmente na cruz, do nosso Salvador eterno, redivivo, Jesus Cristo. Ó Deus, que a Tua palavra permaneça em nossos corações e mentes por todos os dias que vivermos. E ela seja sempre o direcionador da nossa perspectiva, da nossa forma de ver a vida enquanto atravessamos momentos variados, sejam eles quais forem. Talvez no conforto material, na ascensão material, na ascensão social, talvez num momento difícil, carente, inclusive materialmente, onde for, ó Deus, que possamos saber que a Tua misericórdia em Cristo está sobre nós e nós somos Teus, Teus para sempre. E que este mundo de lutas certamente passará, mas para nós, aguarda-nos a vida na Tua presença junto a Ti na eternidade. Que esta verdade seja, Senhor,
fundamental em nossa perspectiva de existência. Diante de um mundo passageiro e uma vida que corre muito rápida neste mundo, que nós possamos sempre lembrar que o que conta realmente é a eternidade com o Senhor. Que o que realmente tem consequências maiores para as nossas vidas é com quem estaremos na eternidade. E que a nossa realização plena estará na eternidade e nunca neste mundo. Ensina-nos a viver, Senhor, diante do destino eterno e do destino eterno acertado contigo em Cristo. E esta esperança, esta visão ampla, espiritual, esteja sempre em nossos corações, dominando, Senhor, nosso pensamento, reflexão, emoções, enquanto atravessamos este mundo. Obrigado pela tua palavra que ouvimos nesta manhã. Que ela, Senhor, fique raízes em nossos corações e conduza nossa forma de ver, pensar e ser. Continua a nos fortalecer enquanto caminhamos como igreja, teu povo. Continua a nos sustentar, Senhor, durante esses tempos de desafios, transtornos, distanciamento. Ó Deus, mantenha a tua igreja firme e forte. Leva o teu povo para frente. Cuida, Senhor, de cada um. Com a tua mão de graça, trata com cada um que é necessário. O Senhor sabe a necessidade maior que o meu irmão ou minha irmã está vivendo. Há um clamor ali. Vai ao encontro, Senhor, com a provisão da tua graça. Faz o que é necessário. Transforma esse coração. Seja o que for que tenha entrado ali, e que ali a tua presença e a esperança em ti possa inundar esse íntimo, dando uma nova forma de estar e ser. Sustenta-nos, Senhor, leva-nos à frente. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja, pela provisão em nossas vidas e então na dádiva, no ofertar a provisão para a tua obra. Que o Senhor continue assim a sustentar a nós e todos os ministérios desta igreja. Que tudo permaneça em pé e possamos continuar te servindo nos anos à frente. Assim nós oramos no teu imenso amor por nós, em Cristo Jesus. Amém e amém. Você está orando? Está mesmo? Orando por você, vigiando em oração, para que esses tempos não o tire dos caminhos do Senhor. Vigie, ore pela igreja, ore pelas lideranças da igreja. Há muito pelo que orar. Será que essas orações estão ocupando a sua vida, os seus momentos de oração? Você tem levantado a igreja à presença de Deus? Levantado os pastores, as lideranças, o conselho, liderança dos ministérios? Você tem levantado a presença de Deus, os nossos missionários que apoiamos? A mão de Deus esteja sobre eles também em graça e misericórdia. Ore pela igreja. Lembre-se da igreja em oração. E continue fiel na sua gratidão a Deus, naquilo que Deus enviar ao seu mês, financeiramente. Deus enviou, Ele deu primeiro, e aí você dá posteriormente. Com fidelidade, o Senhor diz na sua oferta, pode fazer isso online ou no Pix. Tenha uma semana ricamente abençoada no Senhor. Graça e paz em Cristo. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um
aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração